seu bugre com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Pode aumentar aí o Corinthians. Eu vou o Guarani, né? O Guarani, Carlos Gomes, né? A verdade, quando eu fui pro Guarani 13 de novembro de 79, eu ficava de gandula muitas vezes e muitas vezes não. E a gente podia entrar para assistir os jogos da cadeira. Pra ficar sentindo aquele cheiro do pastel, cara. Os torcedores, tudo lá e comer, sabe? Ficava só sentindo um cheiro, que tinha dinheiro, né? E aí virei ídolo do Guarani, tem minha foto lá, sou apaixonado pelo Guarani, sócio do Guarani. Há mais de 20 anos, nunca atrasei um dia minhas prestações, né? E aí, quando eu enxergo um Guarani com desenvolvimento, o amor que eu tenho por esse clube, pela história, pelo seu Marcílio que morreu há pouco tempo, né? Por tudo que eu vivi lá dentro, por tudo que a minha família viveu, né? Eu fico tão feliz agora, para vocês terem ideia, o Alan, que é o novo treinador do Guarani, é o primeiro em aproveitamento, segundo em pontuação geral, um jogo a menos, porque teve o jogo do Botafogo, que infelizmente, pelas queimadas, não do jogo, infelizmente do jogo, que não tinha que ter jogo mesmo, das queimadas lá em Ribeirão Preto, o jogo foi adiado. Segundo em vitórias, um jogo a menos, o único invicto no segundo turno, líder em gols marcados total, líder em média de gols marcados, maior saldo de gols, tudo no segundo turno, né? Defesa menos vazada, ao lado de Avaí e Novo Horizontino, um jogo a menos, e o Novo Horizontino é o primeiro colocado e vai subir para a primeira divisão, terceira menor média de gols sofridos. O que aconteceu para que você fizesse tudo isso? Praticamente com os mesmos jogadores, mesmo estádio, mesma torcida. Qual foi o desenvolvimento? E ainda, hein? Continua brigando no rebaixamento. Tá com 21 pontos. Mas o que você fez, Alan, em termos de motivação, porque eu assisto todos os jogos do Guarani. Assisto todos, né? E fiquei impressionado. Eu achava que o Guarani ia cair quando terminou o primeiro turno, com 5 pontos ou 6, se eu não estiver errado. Cara, aí você transformou a atitude, transformou o desenvolvimento. A parte tática talvez seja importante, a parte técnica também é. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso aqui é que talvez você tenha acreditado nesse elenco, coisa que outros não fizeram, né? E eu queria te perguntar se eu posso não dormir tranquilo, mas eu posso ter esperança da permanência na primeira divisão. E muito obrigado que você faz pelo time do que eu amo. Muito obrigado da sua família, de você, do trabalho que você está fazendo. E eu espero muito que o Guarani não caia para a Série C, o que não deveria nem estar na Série B. Essa que é a grande parada. O que você pode falar para todos nós aqui na Rádio Bandeirantes? E muito, 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 muito obrigado de você fazer isso pelo Guarani, viu, Alan? Boa noite, craque Neto. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos, né, que estão aí ouvindo. E primeiro eu fico emocionado e muito orgulhoso com as tuas palavras, né? O Guarani, ele é um celeiro de craques como você, Careca, João Paulo, enfim, se a gente for citar aqui vai faltar programa para a gente contar um pouquinho, né, e ter orgulho dessa história que o Guarani já mostrou no futebol brasileiro, sendo campeão em 78, brasileiro, e tudo isso a gente procurou reavivar, né, como você bem falou, não só no trabalho tático, no trabalho técnico, mas da gente resgatar esse orgulho da gente defender essa camisa do Guarani. O nosso elenco, desde a minha chegada, eu sempre falei isso, que é um elenco qualificado, é um elenco que tem jogadores experientes, jogadores que já jogaram uma Série A, jogadores que já prestaram serviços, né, dentro do futebol brasileiro, e que a gente precisava resgatar isso com muito trabalho, mas principalmente sabendo aonde a gente estava, né, qual time a gente estava defendendo. É a minha segunda passagem aqui no Guarani, e eu conheço muito bem o dia a dia do clube, conheço as pessoas que aqui estão, conheço as pessoas da diretoria,
E o que aconteceu no primeiro turno, vamos dizer assim, não poderia ter acontecido nem em pensamento, né? Infelizmente aconteceu, nós estamos procurando recuperar, e ainda, como você bem falou, nós ainda estamos ali na zona de rebaixamento, mas estamos próximos de alcançar esse objetivo que é sair. Então a gente tem que ter esse discernimento que estamos no caminho certo, ainda não alcançamos nosso objetivo, vamos continuar trabalhando para melhorar cada vez mais e principalmente ter orgulho e personalidade para vestir essa camisa. Eu acho que a gente vem demonstrando isso nos últimos jogos, o torcedor acreditando cada vez mais, e eu te falo que a gente sim tem que sonhar, tem que ter expectativa positiva, porque a gente vem demonstrando isso dentro de campo, não vai ser uma tarefa fácil, mas que a gente tem total capacidade de reverter o quanto antes essa situação de tirar o Guarani da zona de rebaixamento, que não era nem, nos piores sonhos, algo que passava na cabeça do torcedor no início da temporada. Mas nós temos que assumir a responsabilidade, continuar trabalhando, focado naquilo que a gente quer, saber que a gente fez bons jogos, mas ainda não alcançamos nosso objetivo, e com o pezinho no chão, trabalhando bastante, seguir em frente. Eu cheguei no Guarani com 11 anos. Fui embora com, acho que 22 pro Palmeiras. O Guarani tem uma força, assim, um lado espiritual, assim, aí dentro, que é incontrolável, assim, a força que o Guarani tem. Aonde você pegou, como que você entendeu aonde estavam os problemas, aonde estão os problemas, melhor dizendo, e que você, hoje, se a gente falar o que eu disse aqui, primeiro aproveitamento, segundo em pontuação geral, um jogo a menos, segundo em vitórias, único invicto, líder em gols marcados, líder em média de gols marcados, maior saldo de gols, defesa menos vazada ao lado do Avaí no Horizontino, que é o primeiro colocado, terceiro menor em média de gols sofridos. Aonde você viu esse fiozinho, aonde você enxergou, como que você fez e como você tem que fazer para que isso não apague nesse momento tão maravilhoso que o Guarani se encontra em termos de futebol, não em termos de pontuação, mas em termos de futebol. Como saber isso, como lidar isso no momento que você está numa crise danada, que você está ali na zona de rebaixamento. Se você ganhar 1 mais 2 jogos, você vai para 26, 21, pum, aí, pô, respiro. Mas ainda vocês não podem respirar. Vocês não podem respirar ainda. Como entender isso? Como agir como treinador? Primeiro de tudo, né, Neto, você foi um grande jogador e dispensa comentários, mas a gente jogou também e a gente sabe que o fundamental para o atleta é ele ter confiança no que ele está fazendo, né? Ele ter segurança naquilo que ele está fazendo. Então, recuperar essa confiança, recuperar a autoestima dos atletas dentro de um plano tático, dentro daquilo que exige, né, que o treinador passe para os atletas, né, que não é só também na motivação, mas também naquilo que o jogo exige que a gente faça. Eu acho que foi fundamental resgatar essa confiança, resgatar esse prazer em jogar futebol, e principalmente investir uma camisa tão grande quanto o Guarani vem sendo o nosso diferencial. E eu acho que manter isso aí é através do trabalho, através da cobrança. A gente está no futebol já há um bom tempo e sabe que nós não temos margem, né? Principalmente pelo momento que a gente ainda vive, nós não temos margem para erro. Nós temos que comemorar a vitória 24 horas no máximo até depois do jogo e treinar, trabalhar, se focar, já pensando na próxima decisão. Pensar em cada jogo como uma decisão. São jogos muito difíceis, principalmente nessa sequência que a gente vai ter fora de casa, né, de América, Paysandu. Então são jogos que vai exigir muito da gente e a gente se preparar no dia a dia para essa exigência. Mas, como eu falei, resgatando a confiança dos atletas, transmitindo segurança naquilo que a gente quer e cobrando. Futebol é feito de cobrança, a gente tem que cobrar internamente, a gente tem que se cobrar no dia a dia, porque a gente está dentro de um clube grande, e clube grande, como você jogou nos maiores clubes do Brasil, sabe que a cobrança, ela exige, ela existe, e ela tem que existir, porque nós temos tudo aqui no dedo do Guarani, nós não podemos reclamar de nada. Então nós temos que trabalhar, nós temos que trazer o torcedor para o nosso lado, demonstrando a atitude dentro de campo e não só falando, e é isso que a gente vem fazendo.
E é isso que a gente vai procurar fazer até o final e, se Deus quiser, sair dessa situação e se manter longe dessa situação o quanto antes. Alan, prazer conversar com você. Paulo do Vale por aqui. Você está na sua segunda passagem pelo Guarani, né? Em 2020, no final da temporada, você assume visando 2021, inclusive depois de uma boa campanha, né? O Cuiabá hoje está numa Série A do Campeonato Brasileiro e você faz parte disso, né? E se colocando como um treinador aí, uma boa aposta no cenário nacional à época. Na sua primeira passagem no Guarani, você atingiu algo muito importante, que foi levar o Bugre de volta a uma fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Mas isso não foi suficiente para que você continuasse a época, né? Você acaba saindo aí para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B e depois aparece muito bem no CRB e tudo mais. Como é que foi esse seu retorno? Porque assim, por conta da primeira passagem, talvez o torcedor não tenha ficado inicialmente tão empolgado. Obviamente também era muito difícil que algum treinador, na situação que o Guarani estava no momento em que você chega, empolgasse o torcedor, até porque imagino eu que muito treinador não se arrisca como você se arriscou e acredita no potencial de uma recuperação de uma equipe como você fez para aceitar, para topar essa sua segunda passagem no Guarani. O torcedor ficou meio assim com o pé atrás. Aí essa semana eu tava vendo, Alan, um vídeo seu de bastidor de vitória, em que você tá muito emocionado, falando com o grupo depois da vitória, exaltando e tudo mais, e numa emoção ali bem grande. Queria que você falasse a respeito disso, se essa emoção tem a ver com esse seu retorno, de mostrar pro torcedor do Guarani o que você é capaz, o que você poderia lá atrás também ter feito, né, se tivesse continuado. Esse retorno tem o sabor do que para você, ainda mais por conta desse vídeo, depois dessa recuperação que vocês vêm tendo, Alan? Boa noite, Paulo. Primeiro, é uma satisfação falar com você. A gente sabe da história da sua família dentro do esporte. Tamo junto. Tá falando com você. Então, a primeira passagem nossa, ela foi de uma maneira um pouco diferente, né? Pela questão da época. Pandemia, nós não tínhamos tanto a presença do nosso torcedor dentro de campo, dentro do estádio, né? Era uma presença limitada. Nós cumprimos o nosso objetivo, que era classificar o Guarani para a próxima fase do Campeonato Paulista, que não é uma tarefa fácil. Era uma remontagem praticamente total de elenco e realmente, alguns jogos nós não correspondemos àquilo que a gente esperava, nós não correspondemos à expectativa e, por circunstâncias do futebol, a gente acabou tendo uma separação, vamos dizer assim, amigável, né? Mas deixando as portas abertas. E eu seguindo para o CRB, onde a gente fez uma campanha de quase acesso, faltando apenas 3 pontos para um acesso. Mais uma vez, né, depois do acesso com o Cuiabá, a gente quase conseguiu um acesso com o CRB, que seria um fato maravilhoso e para o clube, para mim. Mas, enfim, são coisas do futebol que não aconteceram. Esse meu segundo retorno, já sabendo, né, do dia a dia do Guarani, se me aprofundando por ter convivido aqui com a história do Guarani, me deixou muito mais preparado para esse desafio. Era natural, né, que pelo momento delicado, pela mágoa que o torcedor estava sentindo, né, e ainda é natural até sentir, né, pela expectativa que era para ser esse ano brigar por um acesso, você brigar contra um descenso é uma coisa que magoa o torcedor. Então, como você bem falou, qualquer treinador que viesse, de repente, ia ser questionado. E a resposta que a gente queria era justamente essa, né? Não mostrar que fulano está errado, Beltrano está errado, mas sim a gente buscar a mesma coisa, né? Buscar o melhor para o Guarani. Tanto o torcedor como nós que estamos aqui no dia a dia, nós queremos a mesma coisa. Então a gente aceitou esse desafio, tivemos outras possibilidades, mas a gente deu uma recuada e eu achei que o momento seria vir para cá. E tem algo, né, que às vezes a gente não tem como explicar, e eu acredito muito nisso que o Neto falou, né, nessa questão espiritual, me tocou, né, quando eu fui procurado, me tocou, conversei com a minha família, a situação é difícil, né, a tabela, enfim, a gente conversa com os familiares como a gente conversa sobre futebol, com as pessoas gostam de falar de futebol, e a gente aceitou o desafio. E a partir do momento que a gente teve esse primeiro contato com o grupo, a gente sentiu que tinha tudo para ter essa sinergia.
e os resultados acontecendo vão aumentando a confiança nossa, a confiança dos atletas, a confiança do torcedor, principalmente. Depois do último jogo, o torcedor deu uma resposta em relação àquilo que a gente está fazendo dentro de campo, que vai ser o diferencial. O Guarani ele é muito grande, e a partir do momento que o torcedor estiver do nosso lado, ele vai ser o 12º jogador sempre. Mas a gente precisa mostrar dentro de campo, como a gente vem fazendo, que a energia ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é o torcedor que tem que nos empurrar. Somos nós que temos que trazer o torcedor novamente a acreditar na história do Guarani e no que nós estamos fazendo aqui. Então eu vejo que nós estamos no caminho certo. A gente aceitar esse desafio foi uma coisa de coração, e não me arrependeria, mesmo se os resultados não estivessem acontecendo agora. Eu tenho convicção naquilo que a gente toca, naquilo que a gente faz na vida, e eu estou muito feliz aqui. A gente tem tudo para sair dessa situação, mas ainda não estamos com margem para relaxar, para errar, e muito menos para a gente achar que já está tudo tranquilo, que já está tudo ganho, que a gente não precisa dar a vida, literalmente dar a vida em cada jogo que a gente jogar. Então isso vai ser fundamental na nossa sequência, mas a gente pode dizer que a felicidade e o prazer de vir trabalhar dia a dia, não só nosso, mas de todos que estão aqui, jogadores, staff, diretoria, vai ser fundamental para que a gente possa sair o quanto antes dessa situação. Boa, boa. Lembrando que a partir das 9 da noite tem a veiculação obrigatória da Voz do Brasil após o Esporte em Debate. Bruno Migliozzi, sua pergunta para o treinador do Bugre, Alan Al. Fala, Alan, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aí em Campinas também acompanhando a entrevista. Tô acompanhando o trabalho do Guarani, acompanhando o Santos na Série B de perto e tive a oportunidade de ver o jogo aí do estádio 1-1, né, Guarani e Santos, que foi mais uma prova de reação. Vocês viram uma sequência de vitórias e aí encaram um adversário como é o Santos muito complicado e conseguiu buscar aquele empate que foi muito significativo. Eu percebi, Alan, que você conseguiu, foi uma mudança, na verdade, o gol sai depois de jogadas de 2 jogadores que entraram no segundo tempo. E eu analisei ali o quanto você confia nos jogadores e consegue fazer o elenco rodar nos outros jogos também. Percebi que você tá pegando esse grupo na mão e conseguindo fazer boas modificações para, enfim, sempre ter resposta nos jogos da Série B, que são muito diferentes entre si. Esse foi um jogo bem específico também. Queria que você falasse sobre esse trabalho em que você, enfim, teve que se adaptar ao elenco muito rapidamente e conseguir encontrar essas peças para sempre ter essas cartas na manga em jogos complicados na Série B, porque o Guarani, que perdeu muitos pontos no primeiro turno principalmente, agora precisa ter essas respostas sempre, né, para conseguir levar qualquer ponto importante nessa disputa, e eu acho que você pensa dessa forma também. O destaque desse jogo também, na minha visão, como o torcedor faz barulho no brinco, né, e conseguiu impulsionar a equipe, acreditando até o último minuto. Eu acho que o projeto foi comprado e você, claro, merece esse apoio dado o resultado que você vem conseguindo no Guarani. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse episódio específico também, sobre essas mudanças que você vem fazendo no time e o apoio da torcida nessa sequência importante da Série B. Boa noite, Bruno. Prazer falar com você também. E a tua análise ela é muito coerente, né? Ela parte desse princípio que nós vamos precisar e nós precisamos do elenco todo, né? Do elenco todo nessa mesma batida, com esse mesmo pensamento. Não é fácil, né, gerir um grupo de 30 atletas, né? Os 11 que jogam, aquela conversa, né, que a gente sempre fala, mas os 11 que jogam, obviamente, ficam mais felizes. Mas a gente vê no semblante dos jogadores que eles estão acreditando no que a gente está fazendo, e isso é fundamental, né? Eles são a peça maior do teatro, do futebol, né? Eles são os protagonistas. Então esse entendimento, né, de trabalho, de dia a dia, e essa honestidade que a gente está tendo, tanto a gente com eles como eles com a gente, vem sendo fundamental. Não existe vaidade. Eu acho que isso é fundamental num grupo de futebol para que os resultados aconteçam. A gente trabalha firme, a gente cobra igual de todo mundo, os jogadores vêm dando a resposta, a gente procurou se fortalecer nessa janela para que o nível subisse ainda mais, e nesse jogo específico do Santos, eu acho que foi fundamental essa leitura dos atletas. Uma coisa que eu sempre falo para eles é que muitas vezes quem entra com uma responsabilidade muito grande, ou de manter um placar quando você está na frente, ou de mudar um placar quando você está em desvantagem, e foi isso que aconteceu. Então essa leitura, essa competitividade e esse trabalho diário deles, né, é um grupo muito profissional, é um grupo muito sabedor daquilo que quer,
né? Infelizmente os resultados não aconteceram, algumas situações a gente conseguiu diagnosticar e sanar rapidamente, outras a gente ainda vem procurando melhorar e a gente tem margem para essa melhora. E eu acho que é fundamental isso, a gente ter um grupo preparado, um grupo focado, sabendo da responsabilidade, porque nós criamos essa dificuldade, né? Nós mesmos criamos essa dificuldade de estar o Guarani numa situação de primeiro turno que não era minimamente, passava na cabeça do torcedor e muito menos de quem estava aqui. Então agora nós temos que reverter. Nós estamos aqui, independente de quem chegou antes, quem chegou depois, nós somos os responsáveis para tirar o Guarani dessa situação. Então esse trabalho que a gente vem fazendo, né, procurando tirar o que os atletas têm de melhor, eu acho que esse é o primeiro trabalho do treinador, procurar extrair o que os atletas têm de melhor, né, e depois a gente direcionar aquilo que a gente tem de ideia de jogo e não ao contrário, né, procurar pôr a ideia de jogo antes de tirar o que os atletas têm de melhor, acaba sendo mais dificultoso. E a gente vem procurando fazer isso, os atletas vêm dando a resposta, a gente espera que essa resposta ela seja cada vez mais consistente, porque a gente não tem ainda margem, como eu falei, para nenhum erro, né? Nós precisamos estar pontuando, nós precisamos estar jogando bem, aumentando o nosso nível de jogo, para que os resultados aconteçam e a gente possa aí sim, o mais rápido possível, ou o quanto antes, a gente definir de uma vez por todas o mínimo que é a permanência do Guarani na Série B. Vamos lá, para você de presente aí, Alan, bota o gol do Guarani aí, também o hino do Guarani. Jefferson, Heitor, um canhão no meio da barreira. Será para acertar a barreira? Pronto, ele ganhou o presente da noite. Na direita essa bola, Heitor, para a grande área, subiu de cabeça no canto, no toque do Matheus Leite, é gol! Gol! Isso é pra você, Alan, muito obrigado de tudo que você tá fazendo por nós, pra Nação Bugrina, e com certeza antes do final do ano vou assistir um jogo aí, numa situação bem melhor aí, buscando até algo mais pro Guarani, que Nossa Senhora Aparecida abençoe você, tá bom? Amém, muito obrigado mais uma vez, é um orgulho estar falando com você. Imagina. Todos aí, e agradecer ao torcedor, até agora vem fazendo a diferença e a gente espera trazer cada vez mais o nosso torcedor, que é tão merecedor dos resultados positivos aí do Guarani. Obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Fica com Deus e avante Bugrão, avante Guarani.